Isso. O texto que nós vamos estudar hoje é este. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu só colocar isso aqui em cima que eu esqueci. Pode deixar nessa câmera mesmo, porque senão eu não consigo ver direito. Gente, vamos para a ministração de hoje. Semana passada já falamos da carta à igreja de Éfeso. E na introdução nós já dissemos que cada uma dessas cartas principalmente representa certos períodos, certas fases da história da igreja aqui na Terra. A gente sabe que a igreja começou lá no dia de Pentecostes, né? No dia que o Espírito Santo desceu sobre aquele grupo de quase 120 discípulos e eles começaram a falar em outras línguas. Pedro foi o primeiro que pregou um sermão na igreja ali. Só naquele dia se agregaram quase 3.000 almas, né? Aquela primeira pregação, enfim, estava começando a história da igreja. Mas eu acredito que no livro do Apocalipse, irmãos, Jesus quis mostrar para nós que na história da igreja não iria ser sempre daquele jeito, as coisas do jeito que nós vimos ali no livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja iria enfrentar diferentes fases. Aliás, ele já tinha dito isso lá nas parábolas do reino, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, né? Naquelas parábolas ele já deixou bem claro que no reino de Deus aqui na terra, que é a manifestação da igreja aqui na terra, não iriam acontecer somente coisas agradáveis, a igreja não iria só viver momentos de glória, mas infelizmente a igreja também iria passar por fases em que ela não estaria nos seus melhores momentos. Nós vimos, por exemplo, semana passada, quando a gente estudou a igreja de Éfeso, que representa um certo período, que foi logo após a era apostólica, quando os apóstolos, os 12 apóstolos já haviam morrido, em que a igreja, por um lado, manteve uma vida de muito trabalho, mas, por outro, amava a Deus, amava Jesus, mas não amava mais como amava no começo, né? Tinha perdido aquilo que a gente costuma chamar de primeiro amor, né? A primeira forma de amar. E Jesus repreendeu aquela igreja e mandou ela voltar a amar como amava no começo, lembrar de quando foi que começou esse negócio aí de vocês estão trabalhando, vocês continuam trabalhando, vivem uma vida intensa de trabalho, mas já não me amam mais como amavam no começo. Aí foi aquela advertência séria. Então, Jesus ali já estava falando de uma fase da igreja, e que o fato é que em toda a história da igreja, certas porções da igreja podem enfrentar isso, como nós falamos, né? Muitas vezes acontece de igrejas entrarem num hiperativismo, muito trabalho, e às vezes o amor ali desaparece, né? As pessoas são tratadas como números, se tratam como números, tratam umas às outras como números, né? E isso é triste.
Deus quer que mesmo quando a igreja seja grande, ela tenha o gosto de igreja pequena. O que é uma igreja grande com gosto de igreja pequena? Uma igreja que todo mundo se conhece, uma igreja em que haja relacionamentos, uma igreja em que haja relacionamentos com Deus e com as pessoas, né? E hoje nós vamos falar da igreja de Esmirna, que representa uma outra fase da igreja que eu acredito que sempre que Deus vê uma igreja que está perdendo o amor, Deus permite que essa fase entre, que é a fase da perseguição. Vamos lá, deixa eu entrar logo aqui na introdução. Não conhecemos a história da fundação da igreja de Esmirna, mas o fato é que no 2º século ela recebeu certa proeminência, principalmente por se opor ao culto ao imperador, em cuja cidade era obrigatório. Então guarda. Na cidade de Esmirna, o culto ao imperador, como se ele fosse uma divindade, isso aí era obrigatório. Naturalmente, os crentes dali sofreram amarga perseguição por se oporem a reconhecer o imperador como uma divindade. Muitos servos de Deus foram martirizados em Esmirna, o que tornou aquela igreja o símbolo da igreja dos mártires. E a carta a ela dirigida como uma predição sobre o período das perseguições que se sucederam até a época da suposta conversão de Constantino. O Senhor Jesus já havia predito: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. João 15, 20. Então, gente, olha só. Nós vamos falar principalmente sobre isso aqui. Esmirna, nós não sabemos ao certo quem fundou a igreja de Esmirna, como que ela começou. Não temos muitos dados a respeito disso. O que a gente sabe são essas coisas aí. Esmirna era uma cidade onde o culto ao imperador como divindade era obrigatório. O que tornou, gente, o martírio de muitos cristãos ali uma coisa constante, né? Porque cristãos verdadeiros, é óbvio, não iriam cultuar um imperador, não iriam cultuar o imperador como se ele fosse um Deus. E cristãos verdadeiros não podem fazer isso até hoje, né? Pelo menos não deveriam. E às vezes a gente pensa, que absurdo, mas quem é que hoje vai cultuar um líder de uma nação? Tem muita gente que cultua, sim, né? Tem muita gente que cultua. Pode não dizer assim, fulano é o meu Deus, mas vocês sabem que tem muita gente que briga por causa de um candidato, por causa de uma ideologia. Quem é que não conhece gente que se falar do Lula, você apanha. Se falar do Bolsonaro, você apanha. Se falar desse ou daquele candidato, você apanha, né? Então a pessoa pode não dizer que isso é um culto, mas isso é um culto. Viu? Isso aí é um culto. E o cristão ele pode ter suas opiniões políticas, mas a partir do momento que a pessoa transpõe certos limites, chega ao ponto de não importa o que uma pessoa faça, aquilo está certo, ou que a pessoa tem coragem de brigar, cortar amizades, né, por causa de uma determinada pessoa, de um governante ou de um partido, ali já não é mais um governante, um partido, aquilo é um culto, né, gente? A pessoa está cultuando. Só não acende vela para o Bolsonaro ou para o Lula ou para esse ou para aquele, mas está cultuando, né? E isso tem nome, isso é pecado, viu, gente? As redes sociais, meu Deus do céu, que tem de gente brigando, crente, e tudo quer apoiar na Bíblia, viu, gente? Servo de Deus não vota em tal pessoa, servo de Deus só vota nessa pessoa. Quem é crente de verdade só vota nesse ou daquele. Gente, inclua Deus fora disso, em nome de Jesus. Porque Deus não tem nada a ver com essas coisas, com as idolatrias das pessoas, né? Porque
o culto ao imperador, gente, parecia até ser simplesmente uma cerimônia, um protocolo a ser seguido. Certas frases que tinha que dizer, como, por exemplo, César é Senhor. Talvez a gente dizer, o que custa falar isso? Né? O que custa? Custa que César não é o Senhor da minha vida, o meu Senhor é Jesus. Aí, por causa disso, muita gente foi morta, né? Muita gente foi martirizada. E, como eu disse, gente, isso muitas vezes Deus permite, principalmente quando o amor do povo de Deus vai esfriando. Deus permite certos tipos de perseguição. Eu falo certos tipos de perseguição, porque nós vamos ver que nessa época aqui, a perseguição era física, era de fora para dentro mesmo, né? Era gente sendo morta, e nós vamos ver que tem certos lugares do mundo que isso acontece ainda hoje, né? Mas existem outros tipos de perseguição de perseguições que a igreja pode sofrer, né? Por exemplo, no nosso país não existe, quer dizer, abertamente não existe aquela coisa, vamos fechar igrejas porque a gente não quer igreja. Mas existe uma certa evangelicofobia, uma certa cristianismofobia, né? Bibliofobia, e tudo em nome da liberdade, em nome da tolerância, né? Em nome de tantas outras coisas assim, numa capa de liberdade, de tolerância, de inclusão, acabam, né, criando um clima de ódio contra cristãos, cristianismo, Bíblia e igreja. Tá? A partir do momento que coloca um adjetivo, uma tagem, alguém que, cristãos é tudo homofóbico. Cristãos são tudo homofóbicos. São isso ou são aquilo, é problema. Né? Isso aí vai ser um problema para a igreja. E hoje em dia a guerra é assim, é uma guerra semântica, é uma guerra de palavras. Né, gente? Se fala muito de inclusão e tolerância, e as pessoas não querem tolerar nossa fé, nossa crença na palavra de Deus, nosso direito de acreditar no que a Bíblia diz. Né? Isso é muito sério. Então, muitas vezes, Deus permite ver esse tipo de perseguição. Por quê? Porque, às vezes, olha para a igreja, trabalho tem muito, até que tem. Né? Trabalho tem bastante. Você vê, no ano passado, num dia só, os maiores estádios do nosso país ficaram cheios o dia inteiro. Os maiores estádios de futebol ficaram cheios o dia inteiro. Quando as inscrições para o evento se abriram, logo acabou, porque já não tinha mais inscrição. E digo que no dia as igrejas não ficaram vazias, porque tinha gente também. Igrejas, a nossa igreja, o nosso país, aliás, hoje em dia tem mega igrejas. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, era uma, duas igrejas consideradas grandes, que hoje em dia, mais ou menos, são igrejas medianas. Hoje em dia, tem mega igrejas por aí, né? Para todo lugar que você vai, tem todo tipo de trabalho para todo gosto. Tem evangelismo para maconheiro, para roqueiro, para surfista, para prostituta, para lésbica, para tudo quanto é gente. Você vai na Praça da Sé, tem um grupinho aqui, tem outro grupinho ali. Você vai nos semáforos, tem trabalho para todo lado. Trabalho tem. Época de pandemia, então, meu Deus do céu. Os streamers aí para transmitir as lives ficaram congestionados. De tanta coisa aí transmitindo. Então, trabalho tem, mas ao mesmo tempo que tem trabalho, é uma guerra de um contra o outro que, meu Deus do céu. Aí, às vezes, o que vem nivelar todo mundo, gente,
é quando começa uma guerra contra os discípulos, contra os servos de Deus. Aí, ou se junta ou morre, né? Então, isso aqui já aponta para uma realidade como essa. Vamos lá. Esmirna, um perfume suave e agradável a Deus. Mirra. A palavra esmirna vem de mirra. Um dos significados da mirra nas Escrituras é o sofrimento. Pois assim como a mirra tem que ser amassada para liberar sua fragrância, da mesma forma o testemunho dessa igreja, amassada pela perseguição, produziu um perfume suave e agradável a Deus. Então tá aí, gente. Mirra, a palavra esmirna vem de mirra. E mirra, bom, gente, mirra era uma das essências que se usava também para embalsamar os corpos, né? Quando eles eram sepultados, né, gente? A gente vê que até o corpo de Jesus, uma das essências, quando Jesus foi sepultado, uma das essências que foi passada ali, foi até levado por José de Arimateia, e Nicodemos também ajudou naquilo ali, foi a mirra. Já apontando para a morte, para sofrimento, né? Então, essa planta tinha que ser esmagada para produzir aquele perfume. O que já aponta o quê, irmãos? De fato, tem um certo tipo de fragrância, gente, na vida do cristão, que ela só aparece, um certo tipo de perfume, que só aparece mesmo no meio do sofrimento. Por exemplo, o perfume da fé verdadeira só aparece no meio do sofrimento. Eu só sei se eu tenho fé verdadeira é quando o sofrimento aparece. Antes eu sei falar de fé. Eu sei discursar sobre fé. Agora, a fé verdadeira ou não aparece quando vem o sofrimento. Tá? Às vezes a gente imagina que a nossa fé é pequena, mas quando a gente começa a ser amassado, aí começa a aparecer uma fé tão grande na vida da gente, que a princípio você não sabe de onde vem, mas depois você percebe de onde ela vem de Deus. Né, gente? É o perfume da fé que vem do alto. Né? Às vezes a gente, conversando com pessoas que passam por determinados tipos de sofrimento, você percebe na pessoa, na postura que a pessoa assume, na forma da pessoa falar, dela se comportar, você percebe assim algo tão diferente na vida dela. Isso aí é o quê, irmãos? São traços de caráter formados pelo sofrimento. Tá, gente? Pelo sofrimento. Tem um livro muito antigo, eu de vez em quando falo com vocês sobre ele. Alguns. Eu gostava muito de ler esses livros na minha recém-conversão. Um era Cristo em Cadeias Comunistas, do pastor romeno Richard Umbrand, e o outro era de um pastor da Bulgária, Harlan Popov, torturado por sua fé. Ambos estiveram presos por ser pastores quando o regime comunista assumiu a Bulgária e a Romênia, né? Um esteve 14 anos preso, o outro, me parece, foram 13 anos preso, né? E eles contam das coisas que eles viram na prisão. Bom, por um lado, gente, tinha gente que parecia ser tão boa, mas que na prisão entregavam pessoas, tá? Denunciavam pessoas, mostravam um lado mal de si mesmo, que era um negócio horroroso. Mas, por outro lado, tinha gente que dava pouca porção de comida que tinha para outra pessoa. Às vezes, gente que tinha feito mal para eles, que tinha entregado eles. Entenderam? E ali no meio de um sofrimento terrível.
E gente que se surpreendia consigo mesmo, falando assim: eita, eu não imaginava que eu seria capaz de fazer algo assim. Então, gente, quando a gente está na prensa, tá, gente? Quando a gente está na prensa, no meio do sofrimento, certos perfumes começam a exalar de nós, ou então mau cheiro também. Né, gente? Cada um vai exalar do que tem na sua vida. Tá? Então, no caso da igreja de Esmirna, o nome dela era profético. Porque a igreja de Esmirna produziu mártires. E a palavra mártir, gente, nós já falamos isso em outras ocasiões. A palavra mártir quer dizer testemunha. Então, ali foi uma igreja que levantou muitas testemunhas. Pessoas que testemunharam da ação de Deus em suas vidas, da presença de Deus em suas vidas e do que é ser cristão de verdade. Tá? Então, quando Jesus falou nesse mundo tereis aflições, ele não estava só falando assim: ai gente, que dó de vocês. Já vou avisando, nesse mundo tereis aflições. Não, ele está dizendo que nesse mundo nós vamos ter aflições, porque eles fazem parte da vida e eles têm um valor para a vida da gente. Porque o fato é, gente, que é no meio deles que a gente aprende muita coisa, que coisas boas aparecem em nossas vidas ou se manifestam em nossa vida no meio deles. Glória a Deus. Vamos lá. Na era Esmirna, a igreja foi perseguida até a morte, perfumada nas fragrâncias procedentes do seu sofrimento. Foi a época da igreja esmagada como a mirra, mas agradável e preciosa para o Senhor. Gente, é interessante isso também. Eu falei que até hoje existem igrejas, isso aí, perseguição, sempre em alguma parte do mundo, sempre teve alguma igreja perseguida, né? Hoje em dia, um grande desafio, eu diria o seguinte: há algumas décadas atrás, o grande desafio era o comunismo, porque os países regidos por essa ideologia queria acabar mesmo com religião, com igreja, e aí gente era preso, era morto. E países que persistem, como a China, continua. Os relatos de gente, cristãos sendo presos e mortos na China aos milhares, viu, gente? São os milhares. A gente ouve coisas que a gente fica imaginando assim: nossa, então estão acabando com a igreja lá. Ao contrário. Ao contrário. Lá muita gente está sendo morta, muitos pastores presos, mortos, mas a cada dia lá cresce o número de cristãos. Tá, gente? Cada dia cresce mais. Lá a Santa Ceia é ministrada no meio do mato, muitas vezes numa casa assim cheia de gente, mas disfarçado de festa de aniversário, né? E eu lembro que algum tempo atrás eu li sobre certas medidas que estavam tomando, que além de matar alguns pastores, eles estavam cortando em pedaços depois que matavam e separando os pedaços, porque estava recorrente histórias de pastores que eles mataram e a igreja se reuniu, orou e o pastor ressuscitou. Deles prenderem novamente e falar: a gente matou esse cara, mas está vivo, não é possível. Aí chegar a história, o pessoal orou, ele ressuscitou. Ou Deus não ressuscita os mortos? Lá em Atos dos Apóstolos tem lá histórias de ressurreição e a Bíblia fala que esses sinais acompanham os que creem. Quando começou a acontecer isso demais, eles começaram a tomar essa providência para quê? Para parar com isso, para parar esse negócio de igreja, pegar corpo de pastor e orar e gente voltar a viver.
Falo, gente do céu. Aí a gente vê também esse negócio, né, gente? Essas igrejas em lugares onde há mais perseguição, a igreja mais parecida com a igreja de Atos dos Apóstolos. É a igreja onde acontecem mais ressurreições, mais histórias do tipo de manifestações de anjos, viu? De gente ver anjo lá, de certos milagres acontecer assim, nos montes mesmo assim da Bíblia Sagrada. Por quê? Bom, para começar, que as pessoas lá, quando se convertem, sabem que sua vida está em risco. Então, não tem ninguém que se converte só porque o amigo se converteu. Ah, você vai batizar, eu vou também. Só se converte porque entendeu o Evangelho e foi tocado pelo Espírito Santo. Então, eu não vou dizer que não existe crentes nominais lá, mas são poucos. Então, num ambiente assim, gente, o Espírito Santo tem mais liberdade para agir, para operar, para cego enxergar, para mudo falar, para paralítico andar. E assim de uma forma natural. Né? E ali eles se reúnem, inclusive as casas ficam abarrotadas de gente, eles disfarçam como se fosse uma festa aniversário, e ficam ali reunidos para um culto. Né? Tem um pastor norte-americano que foi lá e viu o povo tudo reunido, aguardando para ouvir ele pregar. Ele começou a pregar de manhã. Aí ele pregou de manhã, quantos minutos eu tenho? Aí falaram, o senhor vai pregar até a hora do almoço. Nossa! E ele começou a pregar de manhã, foi até a hora do almoço, e o povo tudo lá sentado, anotando a pregação dele. Assim. Ninguém saía do lugar. Quando deu a hora do almoço, trouxeram um lanche para ele, ele comeu o lanche lá mesmo, onde ele estava em pé pregando, e o povo ficou esperando ele com a caneta na mão e o papel. Quando o senhor terminar de almoçar, pode continuar, pastor, que a gente quer ouvir mais a palavra. E ficaram ali o dia todinho ouvindo a palavra, igual aqui. Oi? Já pensou? Sim, sim. Coisa daquele tipo. E acontecendo naturalmente, assim, o pessoal ficar o dia inteiro ali, entenderam, gente? Ouvindo a palavra de Deus, tá? Então, a gente percebe uma igreja com uma outra fragrância, um outro perfume, tá, gente? E todo mundo sabe que se a polícia chegar ali, vai todo mundo preso. E alguns vão ser até mortos. Entenderam? Mas está todo mundo ali. Bíblia, como é proibido, acontece o quê? Um tem Bíblia e os outros vão copiando à mão, gente. E aí, já copiou? Não, estou copiando. Tá, então me empresta. Aí um empresta para o outro copia 10, 15 páginas, e empresta para o outro copia lá mais umas 10, 15. Aí vão passando um para o outro e cada um vai copiando a Bíblia à mão. Já pensou? E a gente já pensou, só eu tenho mais de 40 Bíblias diferentes, e lá o pessoal copiando Bíblias. Quando às vezes se faz doação e através de um verdadeiro contrabando entra a Bíblia lá e distribui, é uma verdadeira festa, a gente abraça a Bíblia, chora agarrando uma Bíblia, assim. Já pensou? Eu vou dizer, gente, dá ou não dá vontade da gente ir lá conhecer uma igreja como essa? Dá. Né? É chamado uma igreja subterrânea. Esse é o perfume dessa igreja. E é o desafio de um país que não quer se abrir ao Evangelho por causa da sua ideologia, do seu regime. Um outro grande desafio são os países regidos pelo Islã, porque países de maioria muçulmana, eles não separam a religião e o Estado. Né? Os países onde tem mais liberdade é assim, eles admitem ter a igreja, mas para estrangeiros, né? Se mora brasileiro, americano e outros lá, podem ir, mesmo assim eles ficam de olho, mas se alguém de lá se converter, é tido como crime e traição, a pessoa pode ser morta por isso.
E a igreja pode sofrer penalidades, pode ser queimada, vão lá e incendiam a igreja. Tá? Porque para eles abandonar o Islã não é simplesmente, troquei de religião, não, é tido como traição. E aí, nesses lugares, muitas igrejas apedrejadas, queimadas, né? Muitos cristãos mortos e essa coisa toda. Nesses lugares também, tem muito cristão? Tem, tá? Tem muito. E olha só, que interessante. De um lado, um regime político que quer exterminar a igreja. Um regime ateu. Do outro lado, um sistema religioso, parece ser o oposto. Mas que se torna perseguidor de igreja também, que se opõe. A religião, gente, a religiosidade se torna um inimigo da igreja tão grande quanto um sistema político ateu que não deixa de ser uma religião também. O ateísmo é uma religião também. Tá? Mas, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, ele falou sério. E nesses lugares tem igreja e as igrejas florescem nesses lugares. E muita manifestação do poder de Deus. Vamos lá. O anjo da igreja de Esmirna. Policarpo. Na época em que o Apocalipse foi escrito, o anjo da igreja de Esmirna era Policarpo. Cujo nome significa muito fruto. Discípulo do apóstolo João, que viveu de 69 a 159 depois de Cristo. A narrativa do seu martírio é contada por Eusébio em sua história eclesiástica. Guarda esse nome, Policarpo. Foi discípulo de João, do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. Policarpo foi levado à arena, lugar dos Jogos Olímpicos. Foi-lhe ordenado que se retratasse e que abandonasse a Cristo, dando a sua lealdade ao imperador romano como se fora um Deus. Ele se recusou a fazer isso. Foi ameaçado de ser morto pelas feras, mas não demonstrou qualquer temor. Lógico, quem é que vai ter medo de leão, né, gente? Eu. Foi resolvido que o queimariam na fogueira. Ele zombou do fogo que tinham feito e relembrou seus executores do fogo muito mais terrível, das chamas do juízo eterno, que os ímpios terão que sofrer. Ante as ameaças deles, quem estavam para que amaldiçoasse a Cristo, ele respondeu: por 86 anos tenho sido servo de Cristo, e ele nunca me fez mal algum. O que aconteceu? Apagou? Legal. Então tá. Tá. Eu vou continuar lendo aqui. Nunca apagou ali, mas eu tenho o texto aqui. Apareceu de novo? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Vocês fizeram alguma coisa errada. É o próximo. Como posso blasfemar do meu rei que me salvou? E em seguida foi preparada para ele a fogueira. Mas segundo se diz, o fogo fez um arco ao seu redor, ficando ele intocado no meio das chamas. Alguém que estava próximo, entretanto, matou com um golpe da sua adaga. Então, gente, olha só. Exemplo eles tiveram de fidelidade. Policarpo, discípulo de João, foi o pastor da igreja de Esmirna. Aos 86 anos de idade, ele foi preso, né?
e ameaçado de ser jogado às feras na arena. E a gente sabe que só uma dessa aí já dava para matar alguém de medo, porque eu falei, quem teria medo de leões? Gente, pelo amor de Deus. Leão arranca medo de quem não tem. Né? Patinha de um leão é um negocinho desse tamanho assim, né? Então, ameaçaram ele com as feras, ameaçaram de queimar ele, falaram para ele blasfemar de Jesus. Ele falou, como? Tem 86 anos de idade e até hoje o meu Senhor nunca me fez nenhum mal. Como é que eu vou blasfemar contra ele? Nunca. E olha só, estamos falando de um homem de 86 anos. Estamos falando de um ancião, gente, que nessa época da vida manifestava o quê? Manifestava uma fé maior ainda. Manifestava uma fé maior ainda. Porque, gente, de novo a gente vê o seguinte, que a idade não é desculpa para a gente também dizer que, ai meu Deus do céu, não tenho mais idade para passar essas coisas, não. Estava ali um homem idoso, irmãos, mas que estava disposto a dar sua vida por Jesus Cristo. Né? Dar sua vida por Jesus. Então, a igreja, e mais, Eusébio conta que quando acenderam o fogo para queimá-lo, o fogo se abriu e fez um arco em volta dele e não queimou ele. Ele teve que ser morto por um golpe de adaga, porque o fogo se recusou a queimá-lo, como testemunho da mão de Deus sobre a vida dele. Enfim, gente, aquilo ali, gente, como eu disse, a igreja de Esmirna estava tendo um grande exemplo na vida do pastor que eles tiveram, Policarpo, né? Aquele homem que selou seu testemunho com sua própria vida, tá? E Policarpo teve o testemunho de João, que João velhinho também, ele não morreu na ilha de Patmos, mas por causa do testemunho de Jesus, com quase 100 anos, foi parar na ilha de Patmos, que era uma ilha presídio, tá? Porque às vezes a gente pensa em Deus, irmãos, somente como aquele que tem um monte de coisa para dar para a gente, como aquele que tem um problema para resolver, uma doença para curar, uma porta para abrir para a gente, mas a gente sempre tem que lembrar, gente, que muitas vezes uma coisa que aguarda o caminho do discípulo é o do sofrimento por causa de Jesus, né? Às vezes a gente não sabe nem o que é isso. Verdade. Alguns souberam no começo da sua fé cristã, porque família se levantou contra, né? Alguns voltaram atrás porque família falou algo contra, marido, pai, mãe e coisas desse tipo. Mas uma fé que se encolhe por causa do fogo, dos leões ou da cara feia de família, não é digna nem de ser chamada de fé, né? Vamos lá, um sinal. O pastor Policarpo foi um sinal do que viria pela frente na era Esmirna, a estação da perseguição. A era da perseguição e sofrimento. Algumas coisas interessantes sobre isso aqui, gente. Esta fase durou até o começo do 4º século da nossa era. Nela, cristãos eram jogados às arenas para serem devorados por leões. Eram amarrados em estacas e queimados para servirem de tochas aos palácios reais romanos. Sofrerem os piores tipos de tortura e de morte. Hoje, um dos pontos turísticos de Roma são as catacumbas, onde os cristãos se reuniam. Cavernas enormes que serviam de templo aos cristãos na era Esmirna, pois era o único lugar seguro para isso. Então, gente, desde a época do começo da igreja até o começo ali do 4º século, foi uma perseguição atrás da outra. Tinha a época que amenizava um pouquinho e tinha a época que piorava e piorava muito, tá?
no próximo aí nós vamos ver que teve 10 períodos muito feios. Então, acontecia de em certos momentos eles serem jogados às arenas para os leões comerem, né? Tem até um filme muito interessante, um filme antigo, o filme se chama Quo Vadis, tá? Foi tirado de um livro do autor Heinrich Sienkiewicz, que o pano de, enfim, a história principal é de um centurião romano que se apaixona por uma cristã na época de Paulo, de Pedro, tem até Pedro, Paulo, aquela coisa toda. Mas o pano de fundo é o quê? A época de Nero. Aí mostra ali cristãos sendo queimados, né? Cristãos sendo jogados à arena e Nero todo nervoso, por quê? Porque cristãos eram mortos, depois ia olhar o cadáver, quando ia ver o cadáver estava com um sorriso no rosto e ele ficava nervoso com isso. E ficava nervoso porque antes dos leões matarem eles, ou de acenderem as fogueiras para queimarem eles começavam a cantar. Aí ele falava, mas o que é isso? Por que eles estão cantando? Esse povo é doido, esse povo é maluco, né? Então vale a pena ver. Ler também, né? Eu li o livro e assisti o filme, e os dois são maravilhosos. Quo vadis, essa palavra quer dizer aonde vais? Que mostra um pouquinho disso. Isso aí foi uma das perseguições que foi na época de Nero, né? Que botou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Inclusive, isso aí foi uma das coisas que Nero fez, isso que nós lemos. Colocar cristãos em estacas, botar fogo neles, transformar eles em tochas para acender os jardins dos palácios em Roma. Já pensou? E Jesus até falou, né? Vocês serão provados por um período de 10 dias. Ó, Jesus adverte que a igreja da era Esmirna seria atormentada por um período de 10 dias. Trata-se de 10 dias proféticos. De Nero até Diocleciano, a igreja sofreu 10 períodos de intensa perseguição. Sob 10 imperadores diferentes. Sobre Nero, aí tá, cada um vai ter o ano em que isso aconteceu. Sobre Domiciano, sobre Trajano, sobre Aurélio, Severo, Máximo, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano. 10 períodos de intensa perseguição. Inclusive, olha que interessante aqui, ó. Esses 10 dias também falam dos 10 anos que durou a pior perseguição que a igreja sofreu. Inclusive, quando o Apocalipse foi escrito, estava sobre uma das perseguições que foi sobre Domiciano, viu, gente? Foi Domiciano que mandou prender o apóstolo João na ilha de Patmos. Mas, Diocleciano, na época dele, foi uma das piores. Esses 10 dias também fala dos 10 anos que durou a pior perseguição que a igreja sofreu, desencadeada por esse último, Diocleciano. Ele foi tão cruel que os cristãos acreditavam que ele era o anticristo falado no Apocalipse. Ainda mais quando eles viam que ao pegarem o seu nome, Diócles Augustus, por que tem V ali? Porque antes não existia o U, né, gente? O V era no lugar do U. E somavam as letras que tinham valores em algarismos romanos, sabe aqueles lá que a gente aprendeu na escola, lá o D vale 500, o I vale 1, o C vale 100 e por aí vai. A soma resultaria no número 666. Mas o fim ainda não havia chegado. A igreja estava vivendo a era Esmirna e, de uma certa forma, ainda vive, pois nunca deixou de sofrer perseguições em algum lugar do mundo. Ou seja, a perseguição sobre Diocleciano, gente, foi terrível. E isso de achar o número 666 no nome dele, isso aí, a gente sabe que em todas as épocas isso sempre aconteceu, né, gente? Hoje em dia, acham o número 666 em tudo quanto é nome. Se alguém não gostar de mim, vai fazer uma soma Edmilson. Vai achar, vai somar as letras, achar a raiz quadrada e vai dar 666.
Então, esse negócio de querer achar o número 666 nos nomes, isso aí sempre existiu. Diocleciano, ele era um anticristo. Ele foi um anticristo. Ele não foi o anticristo, aquele que vai surgir nos últimos tempos. Ele foi uma figura do anticristo, porque a perseguição, os 10 anos de perseguição movido por esse imperador foi uma coisa muito feia. E terminando, a palavra do Senhor à igreja perseguida foi e é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei quando eu tinha lá meus 12, 13 anos de idade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. Muitas vezes, nossa fidelidade é testada até a morte, viu? E aqueles que estavam sendo mortos no corpo por amor a Cristo, o Senhor promete que não sofrerão o dano da segunda morte, o que é a eternidade longe de Cristo. E Jesus falou: quem perde a sua vida vai achar a vida verdadeira. Então as perseguições que a gente sofre hoje são perseguiçõezinhas, né, gente? Uma carinha feia aqui, uma palavrinha esquisita ali, né? São perseguições de outra natureza. Que pelo menos nessa a gente aprenda a ser fiel, né? Vamos agradecer a Deus. Pai, eu quero te louvar, ó Deus amado, por esta palavra de hoje que nos convoca a uma vida de fidelidade ao Senhor. Porque tua palavra nos ensina aqui, ó Deus amado, que ali na igreja de Esmirna, o povo teve como exemplo o pastor daquela igreja, que foi Policarpo, que deu a sua vida servindo ao Senhor. E eu te peço, Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que nós aprendamos disso também, Senhor. Como diz tua palavra em Hebreus, ainda nós não tivemos que resistir até a morte, mas só o Senhor sabe, Senhor Deus, a luta que cada um enfrenta, em qual setor, em qual área. Eu te peço que nas áreas que nós enfrentamos, nós aprendamos a ser fiéis e glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, e obrigado por esta palavra, em nome de Jesus. Pessoal que está em casa, Deus abençoe o pessoal que veio aqui. Amanhã tem RCE, não esqueça. Todo o povo de Deus aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.